Hoje nós estamos no Rio de Janeiro, no Forte Copacabana. Vou mostrar para vocês um pouco dessa história. Esse forte é de 1908. Hoje transformou-se num grande museu, com uma grande visitação de gente do Brasil e do mundo inteiro. Vamos lá! Ele teve início sua obra em 1908 e terminou em 1914. E o presidente da época era o Afonso Pena e o ministro da Guerra era o Hermes da Fonseca. A área do terreno está em torno de 114 mil metros quadrados e a área construída em torno de 40 mil metros quadrados. É interessante lembrar que as paredes dessa fortaleza aí, elas têm 12 metros de largura e nós temos dois canhões de 305 milímetros que atingem 23 quilômetros de distância ao alcance dele. E temos uma torre com dois canhões também de 190 milímetros que atinge a distância de 18 quilômetros. Essa vista maravilhosa do entardecer da Bahia, na praia de Copacabana, é uma vista lindíssima e você consegue ter essa vista apenas do forte mesmo. E é interessante porque é muito calmo esse espaço do forte aí, então você pode aproveitar o pôr do sol aí. Vocês vão verificar que é um programa muito bacana, além de conhecer essa confeitaria Colombo, que é super tradicional lá do centro, e essa aí é a filial. E aí ele serve café, chá, cerveja, tudo que você imaginar, você tem aí de qualidades, doces, etc. Que mantém a tradição, né? Inclusive a gente pode ver até pelos próprios móveis que nós temos nessa confeitaria Colombo, vocês vão ver que é os móveis mais tradicionais, que faz uma linguagem com a Colombo do centro, que é mais antiga do que isso aí naturalmente. As luminárias também, eles têm essas preocupações de manter essa tradição. E vocês veem essa mesa aí terminando aí, uma mesa, né? É outra realidade. E do lado de fora nós temos essa parte toda, que o pessoal fica esperando o pôr do sol, sentado aí, tomando seu drink, o seu café, e aproveitando essa parte, essa vista maravilhosa que é a praia de Copacabana. Ele foi projetado para poder abrigar muitos soldados por vezes em caso de conflito. Por isso, possuía gerador próprio, que inclusive já forneceu energia para Copacabana em épocas de paz. O forte foi palco de diversos momentos históricos do país. No contexto das eleições presidenciais de 1900. O Museu do Forte Copacabana, que é o Museu do Exército, ele permeia a sua história pela Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Então a gente vai ver um pouco interessante também, porque na verdade eles criam um sistema todo em 3D, ambientação, né, com mesas, objetos, pessoas com as roupas da época e contando a história do país, né, da onde tudo isso fez parte da história do nosso Brasil. O Exército Brasileiro, onde ele participou, as coisas que eles fizeram, Caxias, o herói brasileiro, patrono do Exército, né? E é interessante porque é muito bem cuidado, né? As pessoas também, a fotografia, como é colocado, os painéis, isso é relevante, os objetos também que nós temos lá. Então é muito mais um cenário para você ler e entender a realidade do país da época do que o Exército foram para o país desde da colônia, o Império, até a República, mostrando tudo. E eles chegam até o final ali na Segunda Guerra Mundial, né? Que nós vamos mostrar daqui a pouco, vocês vão ver, que é muito interessante, com uma homenagem aos pracinhas brasileiros, né? São os grandes heróis nossos que lutaram na Segunda Guerra Mundial, que é muito interessante também. Essa parte aí vocês vão ver agora, a parte que eles mostram, isso é o Rondon, que é a parte do Marechal Rondon, que ajudou a conhecer o Brasil, que poucas pessoas conheceram, né? Os índios brasileiros, ele ampliou as fronteiras do país, né? Interligou o país com telecomunicações, uma série de coisas que ele fez pelo nosso país. Essa aí é a parte que nós temos também, que foi aquela parte do levante do forte, né? Que todas essas pessoas que estão caracterizadas, todos eles morreram nesse levante de 1922.
E a parte importante, aí já é a Segunda Guerra Mundial, os nossos pracinhas, né? Que lutaram muito na Itália e conseguiram grandes vitórias, né? A mulher, a enfermeira que cuidou dessas pessoas todas num momento tão difícil, né, da vida mundial. E aí o símbolo maior é a bandeira brasileira. E Veciana da Arquitetura se despede de vocês aqui no Forte Copacabana, com essa Baía da Guanabara ao fundo aqui, que é a Baía do Rio de Janeiro, né? E o monumento principal do Forte, que é os canhões ao fundo. Até o próximo programa.